E aí, meu amigo trader esportivos, vamos para mais uma terça-feira de jogos, dia 28. Já estamos quase encerrando o mês de maio, cara, e como passou ligeiro. Se você não estava aqui todos os dias acompanhando essa análise e conseguindo, consequentemente, extrair lucro do mercado, seja bem-vindo a esse canal e vamos para mais uma análise do Pro. E aí, trader, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse dia 28. E agora, com a baixa da temporada europeia, vamos ter bastante oportunidades do submundo aqui e também da Sul-Americana, dos campeonatos sul-americanos, como Libertadores e a própria Copa Sul-Americana. Então, vem comigo que eu vou trazer tudo de bom aqui que eu acredito para vocês. Inclusive, para quem gosta de submundo, cara, eu deixei um post lá no meu Instagram, onde que eu mostro alguns times do submundo, times até que eu não trabalho mais, mas que vale a pena trabalhar, que eu trabalhei muito no meu início, só que são de ligas bem menores, então pode ter problema de liquidez. O link do meu Instagram tá aí na descrição. Vamos para esse vídeo, vamos começar a achar aqui as oportunidades desse dia 28, dessa terça-feira. Para começar, vamos ter Malmö e Elfsborg pelo campeonato sueco, 2 da tarde. Cara, o time do Malmö que vem aqui, ó, em casa com 5 vitórias seguidas e o time do Elfsborg que vem com 4 derrotas e um empate fora de casa. Malmö líder do campeonato no global, dentro de casa somente 5 jogos, 5 vitórias, 14 gols feitos e nenhum tomado. Isso é o que eu mais gosto do Malmö, cara. Uma defesa muito sólida em casa, tem tido um time muito bom. E quando a gente olha essas estatísticas dele, a gente vê que ele tem feito bastante gols no primeiro tempo. Ó, mais de 60% dos jogos tem marcado no primeiro tempo. A gente tá falando de um time que não tomou gol, então não teve nenhum gol aqui do adversário. Então isso é muito bom. É um time que 60% das vezes ganhou, como eu falei, 40 empates, não perdeu no primeiro tempo. Então um time muito sólido, um time muito bom. Então eu gosto bastante disso. Quando a gente olha aqui o Elfsborg, pelo outro lado, a gente vê que é um time que não marcou em 40% das partidas, marcou o primeiro em 40%, já o nosso time marcou o primeiro em 100%. O Elfsborg não é um time ruim, cara, mas perto do Malmö, e lógico, na casa do Malmö vai ter bastante dificuldade. E é um time que até agora mostrou muita dificuldade em casa, fora de casa. Só tem 4 gols feitos, tomou 11 e somente uma vitória. Um time que realmente deixou bastante a desejar. Então, para abrir já o dia, 2 da tarde, esse jogo aqui do Campeonato Sueco, vale muito a pena olhar esse Elfsborg tentando achar a vitória do Malmö. Agora, vamos entrar aqui na Copa Libertadores. O primeiro jogo que eu chamo a atenção de vocês é o jogo da LDU às 7 da noite. Lembrando que teremos live aqui nesse dia, então vou estar trabalhando junto com vocês ao vivo aqui mesmo nesse canal esse jogo. Cara, para a LDU só vale a terceira posição. A LDU só depende da vitória dela, não tem questão de saldo nem nada aqui, é ganhar. Se ganha do Universitário, vai cair aí para a Sul-Americana e ainda vai disputar uma competição europeia. LDU, que é atual campeão da Sul-Americana e pode mais um ano disputar a Sul-Americana, porque não vai conseguir se classificar na Libertadores. A classificação já não existe mais para o Universitário nem para a LDU, porque o máximo Universitário 8 pontos e a LDU 7. Então não tem mais chance. A LDU, cara, vem dentro de casa, na altitude, para mim é franco favorito e deve sim ganhar. Quando a gente olha aqui dentro de casa, a LDU teve uma vitória e uma derrota, acabou vacilando um jogo dentro de casa, mas é sim um time muito sólido. E quando a gente olha o Universitário fora de casa, foi um time bem fraco, um empate e uma derrota. Não conseguiu jogar tão bem assim fora. Então, acredito que a LDU tem muita chance de classificar aqui. É um time que vai para cima, que precisa dessa classificação, é importante e é um time bem melhor que o Universitário, então deve se classificar. 7 também da noite teremos aqui na Copa Sul-Americana o Corinthians contra o Racing de Montevidéu. Cara, uma grande surpresa desse grupo, o Argentino Júnior jogou super mal e deixou agora Corinthians e Racing já classificados. Qual é a disputa aqui, o show? Cara, a disputa é pela primeira posição. O time do Corinthians precisa da vitória. O empate não ajuda o Corinthians, o empate coloca o Racing em primeiro. E aqui é muito importante, porque tu já pula uma etapa da Sul-Americana.
quem fica em segundo lugar vai pegar os times que caem, os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Então, você se classificar em primeiro, você passar em primeiro é muito importante. Tenho certeza que o Corinthians vai querer se classificar em primeiro, um time que está 100% descansado, porque não está tendo Campeonato Brasileiro e deve vir focado aqui para cima do Racing, um jogo em casa, com casa cheia, e devemos ter uma vitória do Corinthians. Estou bem confiante também para buscar esse lei do Racing de Montevidéu. 21 horas dessa mesma terça-feira teremos o grupo do Flamengo, Bolívar contra Palestino. Grupo, inclusive, que a gente tem uma bet que eu compartilhei aqui no vídeo, que eu peguei a classificação do Flamengo antes da rodada passada. O Flamengo conseguiu a vitória em cima do Bolívar e agora é o segundo colocado, dependendo só dele para se classificar, até mesmo por questão de saldo. Mas a gente está aqui agora para falar do jogo entre Bolívar e Palestino. Cara, o time do Bolívar já está classificado, beleza? Só precisa do empate para se classificar em primeiro. Já o time do Palestino precisa ganhar esse jogo e torcer que o Flamengo vacile ou perda para conseguir sua classificação. É um jogo onde dois lados têm aí a sua necessidade, mas, cara, é lá na altitude, na casa do Bolívar, onde o Bolívar foi extremamente dominante e eu acredito que o Bolívar vai encatar mais uma vitória. Deve vir para buscar a vitória, deve vir para se classificar fácil aqui. É muito importante vir como pote 1 para pegar um adversário um pouco mais acessível, conseguir, às vezes, um caminho um pouco melhor para seguir na Libertadores. Não acredito que eles vão vir para jogar para o empate, acredito que eles vão vir realmente para buscar a vitória, então pode dar um bom lay, gosto bastante também. 21h30 teremos aqui pela Copa Sul-Americana Racing Clube contra o Sport Luqueno. Cara, o time do Bragantino e do Racing que já estão aí classificados e agora vão disputar somente a vaga pela liderança. Cara, o time do Racing tem 8 de saldo, então tá num saldo muito tranquilo. Só basta mesmo aqui ganhar, porque o Bragantino ia ter que tirar um saldo enorme. O Bragantino tem 1, teria que ganhar aí de 8-0, 9-0 e o Bragantino ganhar somente de 1. É um placar bem improvável. Então, para mim, o Racing só precisa ganhar para garantir a liderança, para garantir a primeira. Vai pegar o time do Sport Luqueno, time bem fraco e time, cara, que não tem mais o que disputar, que já não tem vaga nenhuma para brigar aqui. Então, provavelmente um bom lei Luqueno, uma boa vitória do Racing aqui. 9h30 da noite teremos Internacional e Belgrano, também pela última rodada do grupo, apesar do time do Internacional estar com 3 partidas, 2 atrasadas, né? Não dá para considerar essa ainda atrasada, mas tem 2 partidas atrasadas. E esse grupo fica um pouco mais complicado da gente prever as necessidades. Mas é extremamente necessário o Belgrano tentar essa vitória, ou pelo menos um empate, tendo em vista que o time do Internacional tem 9 pontos para jogar e pode chegar a 14. Se o Belgrano ganha aqui, já vai para 12 pontos, já se classificaria, porque o Delfim só poderia chegar a 11, então é uma vitória bem necessária, mas também é muito difícil o time do Belgrano ganhar do Internacional, o Internacional que não vai jogar na sua casa, mas vai jogar aqui no Brasil, então ainda assim tem um certo favoritismo, é muito melhor, só que eu não sei o tanto que essa tragédia afetou o futebol do clube, eu acho que ninguém tem como precificar. Se fosse antes da tragédia no Beira-Rio, cara, era um lei Belgrano muito forte nessa faixa de odds. Mas com tudo isso que a gente tem para ver, fica um pouco complicado precificar. De todo jeito, é um jogo para levar para o live e para mim, para Lei Belgrano, eu acredito que o Internacional vem com muita força. Os times do Sul devem querer mostrar sua força, seu valor e se superar depois desse acontecimento tão trágico que a gente teve lá. Beleza? Então, eu acredito sim nesse Lei Belgrano. Para finalizar aqui o Lei Zebra, a gente traz o jogo do Delfim e do Real Tompaio, também nesse mesmo grupo. O Delfim que tem esse jogo aqui para fechar a rodada e tem o jogo contra o próprio Internacional. Então ele ainda depende só dele para se classificar, mas esse jogo é extremamente importante, porque se o Delfim perde aqui, ele fica com um jogo somente e fica somente com um jogo atrasado e com 5 pontos. Então, ficaria numa situação, ou empata com 6 pontos, ficaria numa situação muito complicada, porque o Internacional teria 3 jogos para conseguir uma vitória, para já tirar o Delfim da reta. Então, para o Delfim ter chance de classificação aqui, além de fazer um bom jogo com o Internacional, é muito importante essa vitória. Essa vitória é muito extremamente importante para o Delfim, para ele ir para 8 pontos aqui com 5 rodadas, tentar fazer um jogo duro, tirar pontos ainda do Internacional para conseguir se classificar. Então,
Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo que o Delfim precisa muito, quer dizer, não vai ser uma classificação fácil para o Delfim, mas ele precisa dar esse primeiro passo contra o Real Tomayo, cara, time que foi o saco de pancada do grupo, time realmente bem fraco, e, cara, o Delfim vai jogar dentro de casa contra um time eliminado, então deve ganhar, deve vir aqui, deve ser um jogo tranquilo. A classificação, tudo que eu tava falando era referente à classificação. No Lei Zebra, baixo foco, eu trago o jogo do Argentino Júnior contra o Nacional. Cara, para mim o time do Argentino é muito melhor, deve ganhar, mas não sei se tem motivação. Por isso que eu trago um baixo foco. Não tem mais como se classificar, não vale mais nada. Então, fica um jogo um pouco mais esquisito aqui. No Lei Parelho Foco, cara, eu trago o jogo do Coquimbo Unido contra o Red Bull Bragantino. Cara, o time do Red Bull Bragantino, igual eu falei, precisa do vacilo do Racing e da vitória deles para se classificar. Não tem mais como perder essa segunda colocação, no mínimo é segundo lugar. E se ganha aqui, pode se classificar em primeiro, caso o Racing vacile. Tem como ele se classificar mesmo o Racing ganhando? Tem. Só que ele teria que tirar esse saldo de gol enorme, essa diferença brutal entre eles. Então, ele teria que tirar aqui, vamos supor que o Racing ganhe de 1-0 só, então seria 8 gols de vantagem que o Racing tem, seria 9. E aqui o Bragantino tem 1. Teria que ganhar de 9-0 o Bragantino em cima do Coquimbo Unido para poder conseguir tirar. Então, cara, é um saldo muito difícil. 9 não, teria que ganhar de 8, porque o saldo dele já é mais 1. Então, é muito difícil, muito improvável. O time do Coquimbo não é ruim e... é isso, também ninguém sabe qual é o time que o Coquimbo vai mandar, porque não tem mais nada aqui para disputar. De todo jeito, acredito bastante na vitória do Bragantino, gosto muito da odd, acho a odd muito boa, muito interessante. Para over 1,5 eu trago essa lista de jogos aqui, trago esse jogo austríaco do playoff da Bundesliga lá da Áustria, cara, jogo que vale vaga para disputar o playoff da Conference League lá. Já teve o primeiro jogo, foi 2-1, eles vão ter que tirar aqui o saldo, o Hinterberg precisa da vitória e deve ser um jogo bem aberto. Trago todos esses outros jogos também da lista aqui. O jogo do Flamengo contra Milionários não tem odd, mas acredito que vai ser um jogo bem aberto. O Flamengo precisa da vitória, tomara que ele ganhe para se classificar, para bater a nossa bet da classificação que eu já comentei aqui. E diversos outros jogos. Na bola parada, cara, um dos times que se destacam para mim é o time do Atlético Mineiro. Show, por que tu não trouxe esse jogo, cara? Outro jogo sem odd. Flamengo tá com odd estourado, Atlético Mineiro com odd estourado, então fica um pouco mais complicado da gente estar trazendo para trabalhar. O jogo do Penharol e Rosário é um jogo que tem necessidade para ambas as partes, então eu acho um jogo bem difícil para match odds, bem complicado, e eu trago muito mais pelo lado dos gols. Só baixa o empate pro Penharol e já o Rosário precisa buscar a vitória. Mas vai ser na casa do Penharol, então deve ser um jogo bem complicado, mas também é um jogo de muita necessidade. Já o outro lado, o Galo, só precisa de um empate para garantir aí sua primeira posição nesse grupo. Pessoal, quero agradecer demais a presença de todo mundo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, tamo junto e até a próxima.